Olá! Bom, vou falar agora sobre a frase, a oração e o período, que são assuntos estudados no âmbito da sintaxe. Lembrando que eu já falei, né? Vou até voltar aqui o material só um momento. Olha só. Eu já falei aqui em cima sobre o conceito de sintaxe, a organização, a ordem, a relação entre as palavras, a função de cada uma das palavras. Falei de uma frase aqui em um trecho não inteligível, uma frase, um trecho de palavras em que as palavras estão desorganizadas, que não dá para entender nada. E aí aqui eu coloquei as palavras de forma organizada. Enfim, aí eu falei da ordem direta, SVCA, depois falei da ordem indireta. Agora eu vou falar da frase, da oração e do período. Bom, a frase, às vezes a pessoa não sabe a diferença entre a frase, a oração e o período. Mas vamos começar a falar do verbo e da locução verbal, para depois nós falarmos da frase, da oração e do período. Mas antes, vamos descer um pouquinho o material aqui para a gente indicar de logo o que vem a ser a frase. E a frase, doutores, é uma união de várias palavras, ok? É tipo assim, você pega um monte de palavra e aí você coloca ela de forma organizada, coloca elas de forma organizada para transmitir uma ideia de quem fala para quem escuta, para quem ouve, ou de quem escreve para quem lê. Beleza? É igual aqui, ó. Pense bem. Veja bem, ó. Vou voltar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Horas ousa ontem português, 4 alunos noite estudaram por. Isso aqui não é uma frase, porque não transmite ideia, não é inteligível, você não entende nada, por isso não é uma frase, beleza? A frase é qualquer comunicação, seja verbal, seja escrita, que transmite uma ideia inteligível, ok? Então toda frase, ela transmite uma ideia, ela é entendível, ok? A pessoa consegue entendê-la. Tranquilo? Então, quando eu organizei as palavras, aí, percebam, essas mesmas palavras aqui não são frase. Elas estão reunidas sem organização, então não são uma frase, é só um trecho de palavras. E aqui embaixo, as mesmas palavras daqui estão colocadas de forma organizada, então elas formam uma frase porque elas estabelecem uma comunicação inteligível, uma comunicação entendível, compreensível, ok? Uma comunicação que pode ser realmente entendida pela outra pessoa, tá? Então, se eu falo, os alunos estudaram português ontem à noite por 4 horas, a pessoa que escutar essas palavras vai entendê-las, beleza? Ok? Então, o que seria a frase? A frase, doutores, conforme eu coloquei aqui embaixo, ó, a frase, ela é qualquer enunciado, qualquer trecho de palavras, união de palavras, que estabelece comunicação inteligível. Ou seja, a frase serve para estabelecer uma comunicação que pode ser compreendida por quem está recebendo a comunicação. Beleza. A frase ela pode ter uma só palavra ou pode ter mais palavras. Então, por exemplo, se o João chega e fala oi, João chega próximo de Maria e fala para Maria oi, a palavra oi é uma frase, porque ela transmite uma comunicação compreendível por Maria, beleza? Agora sim, imagine que João chegue em Maria e fale assim, ó. João se aproxima de Maria, chega perto de Maria e fala: horas ousa ontem português, 4 alunos noite estudaram por. Maria vai falar: hã? O quê? Não entendi nada que você falou, repita, por favor. Maria não vai entender, então não é uma frase, beleza? De acordo com a gramática e a sintaxe, frase é todo enunciado
toda palavra ou conjunto de palavras, um enunciado, né? Que estabelece uma comunicação inteligível entre os interlocutores, ou seja, entre quem fala e quem ouve, entre quem escreve e quem lê. Beleza? Ok, então não tem muita dificuldade saber o que é uma frase. Beleza. Aí eu coloquei aqui em cima, ó, sintaxe. Estuda a relação existente entre os termos da frase, da oração ou do período. Tá? É mais ou menos assim, doutores. Uma frase, ela pode ser nominal quando não tiver nenhum verbo nessa frase. Ou ela pode ser uma frase verbal, quando tiver pelo menos um verbo na frase. Tranquilo? Beleza. Quando uma frase tem um verbo, ela é chamada de frase verbal. Tá? Quando ela não tem, ela é chamada de frase nominal. Por exemplo, se João chega em Maria e fala oi, ou então fala oi Maria, é uma frase, mas é uma frase nominal porque não tem nenhum verbo. Beleza? Aí Maria chega para João e fala oi João, tudo bem? Também é uma frase, mas é uma frase nominal porque não tem verbo. Simples assim. Bom, agora, se uma frase contém um verbo ou mais de um verbo, aí esta frase, ela será uma frase verbal e ela também será uma oração. Ok? Então lembre-se, a oração é uma frase verbal, ou seja, é uma frase que tem verbo. Beleza? Simples assim. Então você já sabe o que é frase, frase nominal, frase verbal. Você já sabe o que é uma oração? A oração, doutores, é a mesma coisa que a frase verbal, ok? Oração é uma frase verbal, simples assim. E o que vem a ser o período? O período, doutores, o período é uma oração ou várias orações. E o período, todo período, ele inicia com uma letra maiúscula e ele é finalizado com um ponto final, ou com um ponto de interrogação, ou com um ponto de exclamação. Beleza? Ou com as reticências, né? Que é aqueles 3 pontinhos. Então, assim, lembre-se, você tem que saber o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Esses são os pilares, né? O alicerce para você entender os demais assuntos sobre sintaxe. Tá bom? Primeiro, a gente está indo com calma, tá? Vamos só voltar aqui. Ó. A gente vai estudar sintaxe com bastante calma. Primeiro a gente aprendeu, na verdade, né? Primeiro a gente já aprendeu o que é a sintaxe, que estuda a ordem das palavras, a organização das palavras, a função das palavras, a relação de uma palavra com outra palavra dentro da frase, dentro do discurso, dentro do texto. Beleza, até aí tudo bem. Depois a gente aprendeu o que vem a ser a ordem direta, o que vem a ser a ordem inversa. Até aí tudo bem, né? O SVCA. Ok. Agora a gente aprendeu o que é frase, a gente aprendeu o que é oração e a gente aprendeu também o que é período. Tá? Então o período ele é formado por uma só oração ou ele pode ser formado por mais de uma oração. Tá? Lembrando que o que é mesmo uma oração? A oração é uma frase verbal. Então, se uma frase tem um verbo, essa frase é uma oração. Na verdade, a oração, o núcleo da oração é o verbo. Ok? A oração é o verbo. Então, se uma frase tem mais de um verbo, essa frase conterá várias orações. Ok? Então, ó, Pedro comprou e vendeu. Temos 2 orações e uma frase. Temos uma frase verbal e dentro dessa frase verbal, Pedro comprou e vendeu, temos 2 orações. Tá?
Então, ó, Pedro comprou e vendeu, ponto. Isso é um período. Dentro desse período temos duas orações, dois verbos. Então, como nós temos mais de um verbo, a gramática chama esse período de período composto, porque tem mais de um verbo, ou seja, tem mais de uma oração. Beleza? Se tivesse somente um verbo, por exemplo, Pedro comprou o carro, ponto. Acabou o período. Aí seria um período simples, porque só tem uma oração. Tá bom? Então, vamos comigo para os exemplos. Veja só. Tá. Veja bem, sintaxe estuda a relação existente entre os termos da frase, da oração e do período. Daí eu expliquei mais ou menos o que é frase, a nominal e a verbal, mais ou menos o que é oração e mais ou menos o que é período, o simples e o composto, tá? Agora vou fazer uma pequena pausa, daqui a pouco eu volto com mais comentários, tá bom? Não saia daí, até logo!